é o Ateliê Maria Ju. Se caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, muito prazer. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Já te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, porque o lema desse canal é já chego dando like, porque o conteúdo daqui é muito especial. E eu já vou logo mostrando qual é a peça de hoje. É essa bolsa lindíssima aqui com esse detalhe no matelacê em duas cores. Você vai aprender a fazer o virado aqui curvadinho para ficar desse jeito com essa dobra perfeita. Tem também um zíper aqui na parte de trás. Eu coloquei também essa corrente para ficar uma alça de mão. Tem gente que deixa aqui na frente também para fazer um detalhe. Deixa do jeito que você quiser que fica lindo, tenho certeza. Como eu estava dizendo, esse zíper aqui embutido, vou ensinar a técnica dele para vocês. A galera do Instagram já viu, então vou deixar aqui minhas páginas no Instagram para você seguir, tem muito conteúdo lá também. Os materiais já sabe, tem no site, vou deixar aqui para vocês. Essa bolsa aqui, ela foi feita no sintético verniz, aqui é o sintético emborrachado laranja. E olha que combinação perfeita, super verão, super tendência aí de 2022. E como eu sempre digo, assistam o vídeo até o final, quantas vezes for necessário. Às vezes vocês deixam perguntas aqui pra mim, que já tem as respostas no vídeo. Eu sempre procuro deixar o máximo possível de detalhes na descrição. Tem uma setinha aqui, é só você clicar nessa setinha que vai aparecer a descrição do vídeo, que tem todas as medidas. E logo abaixo tem os materiais utilizados. Então, às vezes vocês me perguntam qual é o sintético utilizado, qual é o tipo do estruturador, tá tudo aqui na descrição, eu faço questão de deixar tudo nos mínimos detalhes, só se passar alguma coisa mesmo, né, gente, que perfeito ninguém é. Mas a maioria dos detalhes tá tudo aqui. Agora, o modo de fazer as substituições, você vai encontrar aí no decorrer do vídeo, então assista até o final. E agora vamos para aquela parte tão esperada por todos vocês. Roda a vinheta que vai começar o vídeo. Então, eu vou começar mostrando para vocês como que eu faço essa parte ondulada aqui, para depois a gente fazer o matelacê. Então, eu pego aqui uma folha de sulfite, eu dobrei ela aqui no meio, e eu fiz um risco aqui, na mão mesmo, uma ondulação do jeito que eu quero que fique aqui na peça. E eu vou recortar isso daqui. Então, eu deixo ela dobrada aqui no meio, e eu vou recortar. Aí, vocês façam a ondulação que vocês quiserem. Só não façam uma curva muito acentuada, porque depois fica difícil da gente fazer a dobrinha. Então, vai ser essa ondulação aqui que eu vou fazer no detalhe aqui do espelho da frente. Aí, eu vou virar, então, aqui no avesso. Eu dobrei aqui no meio e fiz um risquinho, não dá pique, tá? Acho meio, mas faz só um risquinho. E eu vou colocar aqui onde eu dobrei, onde tá a dobra do sulfite, olha só. E eu vou centralizar aqui e eu vou fazer esse desenho, vou riscar aqui esse desenho dessa curvinha. Então, eu coloco bem aqui no meio e faço aqui, ó, o risco dessa curvinha. Então, ficou assim, fiz essa ondulação. E aí, eu vou fazer mais ou menos aqui 1 centímetro, eu vou vir descendo. Se você quiser pegar a régua e ir marcando 1 centímetro, pode. Senão, não precisa. Eu vou descer aqui, vou fazer um risco aqui, todinho contornando essa curva aqui, que vai ser aqui que eu vou passar minha cola de contato. Olha só, então eu fiz aqui um risco, e aí eu vou cortar aqui, ó, nessa primeira linha que eu marquei. Eu vou cortar aqui, não é nesse risco, esse risco aqui é a base pra gente fazer colocar a cola. Então, eu corto aqui. Agora, eu vou pegar aqui a minha cola de contato, eu já cortei, tá bem aqui na marcação. Se você quiser fazer até uma marcação com 1,5 centímetro, também pode, fica mais fácil se você não tiver prática ainda. Então, eu peguei aqui a cola de contato líquida, essa aqui é a famosa cola de sapateiro que a gente encontra em casa de material de construção. E eu coloco sempre num frasco aqui, ó, de adoçante, e eu gosto desse biquinho aqui fininho, pra fazer a parte assim, ó, que é bem fininho, ó. Então, eu vou colocando a cola de contato aqui, aproveitando esse bico, ó, que é mais fininho, que fica melhor. Então, eu passo aqui todinha
a cola de contato dentro dessa marcação que eu fiz. Então, eu passei aqui, eu coloco sempre uma folha de papel por baixo para não sujar minha mesa. Então, eu passei, passa bem mesmo, bem nos cantinhos aqui, porque eu preciso de cola nessas beiradinhas aqui. Então, passa, espera um pouquinho essa cola secar e aí a gente vai fazer esse viradinho. A minha cola já secou, eu espero de 3 a 5 minutos mais ou menos. E aí, eu vou começar a dobrar bem nessa marcação que eu fiz. Olha só, eu vou colando, seguindo esse desenho da curva que eu fiz, ó. É só vir abaixando aqui. Olha só. E vai colando tranquilamente, olha só. Porque não é uma curva muito acentuada. Então, por isso que dá pra fazer. Se você for fazer uma curva muito fechada, aí a técnica é outra. Olha só. Vem apertando aqui. Ainda podia ter deixado mais um pouquinho minha cola secar, mas tá colando. E aí, depois você pode dar umas marteladas aqui, né? Usar o martelinho pra vincar, ou pegar uma latinha de spray, um rolinho, e passar aqui, ó. Então, ficou assim, ela coladinha. Eu vou pegar aqui uma latinha de spray, vou só dar uma apertada aqui pra dobra ficar mais bonita. Nada muito grave, então já ficou aqui a minha dobra. Peguei aqui a outra tira, né, a tira do branco, e eu vou colocar ela aqui. Mas eu vou pôr uma fita dupla face, não precisa passar cola de contato agora, eu vou colocar uma fita dupla face aqui e vou colar em cima. Esse aqui, o branco, você não precisa fazer a curva, porque esse aqui vai ficar por cima. Então, dá só pra colocar uma fita dupla face e colar ela aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, coloquei a fita dupla face, eu vou virar aqui e vou colar em cima desse sintético aqui de outra cor, que no meu caso eu tô fazendo com o branco. É só colar aqui em cima. Essas medidas aqui, elas estão maiores, porque vou colocar espuma, nós vamos fazer uma telacê, então por isso que ela tá maior, pra depois a gente refilar. Depois que tiver pronto uma telacê, aí eu vou cortar certinho o tamanho que eu quero do meu espelho. Então, posicionado aqui, eu vou passar uma costura antes de começar uma telacê, só pra já deixar preso aqui. Então, eu passo uma costura nessa curva, bem bonitinho, tá, gente? Faz com calma. Eu sempre falo isso pra vocês, porque isso aqui é acabamento, né? Então, a gente tem que caprichar, a costura aqui vai ficar aparente, então ela tem que ficar mais bonita ainda. O meu ponto está no 4,5. Então, eu vou passar a costura aqui até chegar lá o finalzinho. Então, tá aqui costurado, olha só, bem bonitinho. Esse daqui é só pra firmar aqui as duas partes. Agora, eu vou pegar a espuma, já passei cola, usei a cola em spray, e eu vou colocar ela aqui. Essa espuma, ela tá menor, tem que ser menor mesmo. Então, eu vou colar. Agora, ela aqui em cima ela tá sobrando um pouquinho, então eu vou tirar, porque senão depois na hora de costurar vai dar trabalho. Eu vou abrir aqui um pouquinho, que ela tá com cola, né? Eu vou abrir aqui um pouquinho, vou cortar. Pronto, porque eu preciso dessa borda livre aqui pra minha costura, tá? E aí, coladinho, deixa eu tirar aqui de baixo também. Eu vou pegar agora aquele papel que eu fiz, né, o desenho do molde aqui da minha curva. E vou usar esse daqui como base pro meu matelacê. Eu coloquei uma fita crepe aqui embaixo pra prender esse gabarito no meu sintético. Posicionei aonde eu quero, né, a distância que eu vou querer desse matelacê. E agora eu vou passar a costura aqui, ó, seguindo essa curva aqui do gabarito. Se você quiser colocar
Um TNT aqui atrás para essa espuma não ficar agarrando pode também, que facilita. Às vezes a espuma segura um pouquinho aqui o dentinho da máquina. Então, você pode colocar aqui um TNT que não vai agregar camada, não vai acontecer nada. E aí, a gente começa a passar a costura aqui pra fazer uma tela C. Então, aqui eu aperto, olha só, vou fazer um retrocesso. Eu vou apertando essa espuma e vou seguindo aqui a curva do meu gabarito aqui. Eu passei um pouquinho de óleo, esse aqui é um sintético emborrachado. Então, ele é um pouquinho mais seco. Aí, eu passei um óleo. E olha só, eu vou seguindo a curva do gabarito e vou costurando aqui. E vou fazer isso em toda a minha peça. Eu vou descendo esse gabarito. Comece sempre do meio pra fora. Porque mesmo estando colada a nossa espuma, é bom a gente começar esse trabalho do meio pra fora. Então, olha só, tá aqui a primeira linha. Agora, eu vou só descer aqui. Vou descendo seguindo a mesma distância que eu dei a primeira. Vou descendo e vou fazendo todas as curvinhas aqui. Depois, eu vou pra cima e faço a mesma coisa. Vou vendo qual que é a distância, eu marco, coloco aqui e vou fazendo essa costura. Só que daí na parte de cima eu troco a linha, eu faço com a linha branca. Pronto, meu matelacê já está feito, olha só que lindo que ficou. Agora eu vou lá para minha mesa de corte e eu vou conferir as medidas, eu vou cortar certinho na medida que eu preciso do meu espelho, para não dar diferença com o espelho de trás, tá? Então agora tá sobrando um pouquinho aqui, principalmente nas laterais, então eu vou acertar agora essa medida aqui do espelho. Acertei, então, a minha medida. Agora sim, ela está com 23 por 17. Peguei um cone de linha e marquei aqui, ó, arredondei os cantinhos. E agora eu vou cortar e eu já vou colocar também a minha etiqueta aqui na frente. Então, agora eu vou pegar o meu material de forro. Eu tô usando um cetim dublado. Tem lá no site, se vocês quiserem. Vou colocar aqui em cima. Se quiser fazer algum bolsinho, alguma coisa, faz antes de aplicar aqui no principal, tá? Vou colocar aqui em cima e eu vou passar uma costura aqui na volta pra prender esse forro aqui no meu espelho principal. Forro sempre cortado maior pra poder ter uma margem aqui mais segura. E aqui eu vou passando a costura na volta do meu espelho. E como eu disse, ó, sempre o forro maior, que depois a gente corta o excesso. Não arredonda os cantos do forro enquanto ele não tiver aplicado aqui no espelho, porque senão depois fica mais difícil pra gente fazer esse processo aqui. Então, aqui é só passar a costura na volta, com bastante cuidado, ó, bem apertando aonde tá com a espuma e vem com bastante cuidado. Então, tá aqui, ó, já tá aplicado o forro. Agora, eu vou cortar aqui as rebarbinhas e já vou pegar o meu vivo pra gente poder aplicar aqui o vivo e encerrar essa parte da frente aqui, o espelho da frente. Então, vou só cortar. Eu já havia achado os meios. É muito importante, assim que eu terminei o matelacê e eu conferi as medidas, né, deixei o espelho na medida certa, eu já dei os piques pra achar o meio. Então, eu dobrei aqui a minha peça, dei um pique em cima, um pique embaixo, tá? Antes mesmo de colocar a etiqueta. Então, ficou assim o espelho. Agora, eu vou pegar uma tirinha de sintético, vou colocar aqui embaixo pra poder aplicar agora o vivo. Peguei aqui, então, uma tira do meu sintético, eu vou colocar aqui o meio dela com o piquezinho. Então, eu vou colocar ela bem aqui no meio, vou costurar até a metade. Vou pegar agora o meu vivo, esse aqui é um vivo encapado. Tem vídeo no canal em que eu ensino como que eu encapo o vivo, mas você pode usar também o vivo plástico, não tem problema. É só porque eu gosto de, nesse tipo de peça, colocar um vivo encapado. E aí, eu vou
colocar, vou alinhar ele aqui junto com o corte aqui da minha peça. E vou costurar esse vivo aqui, não muito grudado nessa parte aqui que fica o caninho, mas também não tão na beiradinha. E aí, eu vou fazendo a curva aqui, vou alinhando sempre esse vivo, olha só. Deixo ele sempre alinhado com o corte da minha peça. Se você seguir sempre essa linha, seu vivo sempre vai dar certo. Porque esse é o segredo. Então, olha só. Vou virando. Esse dedo aqui eu seguro, esse aqui eu giro. Na curva eu vou de 2 em 2, ó, 2 pontinhos paro, 2 pontinhos paro. Na linha reta é tranquilo, só alinhar. Alinha e costura. Chegando aqui no final, quando chegar aqui, eu abaixo essa tirinha de sintético, dou uma levantadinha no calcador, porque às vezes aqui dá uma enroscada, deixo bem esticadinho e passo aqui a costura, fechando esse vivo. E tá pronto o espelho aqui da frente, já tá prontinho, olha que coisa mais linda, fofinho, muito lindo. Agora nós vamos para o espelho de trás. No espelho de trás, eu não vou fazer uma telacê, eu vou fazer um bolso aqui, eu já até fiz a marcação, e eu vou mostrar agora como que eu fiz essa marcação. Então, olha só, da borda pra baixo, eu marquei 5 centímetros, então, daqui pra baixo, 5 centímetros e risquei. E aí, eu desci mais 1 centímetro, eu vim aqui, ó, aqui tá a marcação de 5, eu desci mais 1 centímetro, e fiz outro risco aqui com 1 centímetro. Então, ficou esse vãozinho. Aqui da lateral, eu marquei 3 centímetros. Ó, da lateral pra dentro, 3 centímetros. E da lateral pra dentro, 3 centímetros. Então, eu fiquei com este retângulo aqui, ó. Agora, eu vou cortar exatamente essa medida aqui, porque esse bolso eu vou deixar no corte a fio. Eu não vou fazer aquele sistema de dobrar ele pra dentro, eu vou fazer no corte a fio. Então, eu vou cortar aqui exatamente o tamanho desse vão que eu deixei. Eu cortei e ficou assim, então, esse vãozinho pra gente colocar, então, agora o zíper. Eu vou colocar uma fita dupla face em cima e embaixo. Com a fita dupla face já colocada aqui, eu peguei o meu zíper já com o cursor e eu vou colocar agora aqui nessa fita dupla face e aí a gente vai acertando do outro lado aqui esse zíper, ó. A gente coloca ele bem certinho, acerta aqui, deixa ele bem alinhadinho. Essa parte onde tem o cursor, a gente vai ter que acertar na hora que for passar a costura, tá? Porque ele tem que estar com o cursor, não tem jeito. Mas ele fica assim, tá vendo? Mas aí na hora que for passar a costura, a gente puxa o cursor e acerta. O importante é ele tá aqui, ó, coladinho, aonde eu preciso. Aí você vê qual lado que você quer abrir esse zíper, tá? Coloquei aqui, então. Agora eu vou colocar outra fitinha dupla face pra gente colar o forro aqui. Então, eu colei outra fita dupla face aqui em cima, vou pegar a parte maior do meu forro e eu vou colar ela aqui assim, ó, com o direito virado pra baixo, olha só. Então, o lado direito tá virado pra baixo, ó, colei aqui. Se você quiser fazer essa parte aqui direta, essa parte do forro, de uma vez só, pode fazer. É que eu, como eu tinha só esses pedaços assim, daí eu vou fazer essa emenda, mas pode cortar o forro numa parte só, tá? Aqui, a parte menor, eu passei um pouquinho de cola de contato aqui em cima e eu vou fazer um viradinho pra poder colocar aqui nessa outra parte, aqui que tá com a fita dupla face. Então, olha só, eu só vou fazer um viradinho pra ficar com o acabamento e aí eu já colo ali. Fiz aqui o viradinho, então, tá coladinho. Agora, eu vou colocar ele, olha só, virado pra cima. Vou colar aqui aonde tá a minha fita dupla face.
Vou colocar ele aqui. Tá vendo que vai ficar, ó, frente com frente. Por isso que eu falei, depois eu vou passar uma costura aqui. Então, por isso que eu disse que você pode pegar uma parte só e já cortar de uma vez. Essas duas partes aqui, você coloca e corta numa medida só, tá? Agora, eu vou virar aqui e eu vou passar uma costura nessa volta aqui. Só que eu vou puxar esse forro pra cá, tá? Gente, eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, que ela não filmou essa parte aqui, mas eu vou explicar o que que eu fiz. Eu, primeiro, passei uma costura aqui embaixo. Eu tirei aqui a parte aqui de cima do forro, daí eu só costurei essa parte aqui de baixo. Então, eu passei primeiro uma costura. Aí, sim, eu abaixei, né, a parte aqui de cima e eu fiz essa costura aqui na volta do zíper. Então, lembrando, olha só, primeiro eu tiro essa parte do forro e costuro aqui. Depois, eu abaixo e passo essa costura aqui em volta. Agora, eu só vou fechar as laterais. Então, eu tiro aqui, passo a costura aqui na lateral, no fundo e na lateral para fechar meu bolso. E ficou assim. Fechei aqui, então, o fundo e as laterais. Então, olha só, o bolsinho já está colocado. Ó, acabamento aqui certinho, aqui também, bem fechadinho. Aí, eu já fiz a marcação aqui dos cantos pra eu cortar. Eu vou cortar e já vou colar também o meu recouro, que é o que eu tô usando pra estruturar. A parte da frente já tem a espuma, então eu não vou colocar o estruturador. Somente aqui na parte de trás que eu vou colocar o recouro. Arredondei, então, os cantinhos, achei os meios, né? Dei um pique em cima, um pique embaixo. Já passei cola aqui no meu recouro, ele já tá na medida certa, ele tá um pouquinho menor, né? Nas bordas, e arredondei os cantinhos. Passei cola em todo o meu recouro e eu vou colar ele aqui. Tá colado. Lembrando que estruturador sem cola não estrutura. Eu passei cola também aqui nessa parte onde tem o bolso, tá? Pra colar também aonde tá o bolso, pra ficar tudo bem coladinho aqui. Agora, eu vou pegar o forro e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no espelho da frente. Eu vou costurar o forro aqui, vou refilar, né? Vou cortar os cantinhos do forro e vou colocar o meu vivo. Está pronto, então, o espelho também da parte de trás. Coloquei aqui uma etiquetinha de cetim, aqui do lado de dentro. Então, meus espelhos estão prontos. Agora, nós vamos fazer o canal de zíper e fole. Canal de zíper, então, tô aqui com as minhas 2 tiras de sintético, as 2 tirinhas do forro. Vou pegar o meu zíper, vou virar ele pra baixo. Vou deixar sobrando aqui um pouquinho. E vou passar uma costura aqui. Pra prender ele no sintético. Dou uma leve esticadinha. E passo aqui a costura. Costurei, agora eu vou virar ele assim pra baixo. Vou pegar o meu forro, que tá virado pra cima, e vou encaixar ele aqui embaixo. Olha só, ele vai ficar embaixo do zíper. Essa aqui é as costas do zíper. Ele vai ficar frente do forro com as costas do zíper. Vou colocar aqui e vou passar a costura, juntando todo mundo aqui. Pronto, agora eu vou virar e vou rebater. Muita gente pergunta, o que que é rebater? Rebater é isso, a gente virar, olha só, os 2 materiais pro mesmo lado aqui e passar uma costura pra assentar, né, essa costura que tá aqui embaixo. Então, ela serve pra dar o acabamento aqui. E eu vou passar agora a costura aqui. E vamos passar a costurinha aqui rebatendo. Faz um retrocesso lá no começo. É que eu já tinha feito, por isso que eu não mostrei. Mas, ó, é só puxar, puxa bem o forro aqui pra fora, dobra aqui e passa a costura. Puxa o forro pra fora, dobra aqui e passa a costura. Vai seguindo assim até o final. Agora, a gente faz a mesma coisa com essa outra tirinha. Coloca aqui frente com frente, passa a costura, coloca aqui embaixo o forro, passa a costura, vira e rebate.
Então, ficou assim, os dois lados costurados iguais. Eu já passei uma costura aqui na beiradinha para prender o forro no principal. Eu vou só refilar, tirar essas rebarbas. Vou passar o cursor, vou deixar já passado aqui o meu cursor. Deixei ele aqui no meio. E aí, eu peguei o meu suporte de alça, passei cola de contato e dobrei no meio. Uma vez só mesmo, certo? Ó, passei aqui nos dois a cola de contato, dobrei aqui no meio. Se você quiser passar uma costura aqui de cada lado, pode passar. Se não, se tiver com a cola de contato, ele já vai ficar bem coladinho. E aqui ele fica bem apertado, então não tem como ele abrir, tá? Então, por isso que eu não vou passar a costura aqui. E aí, eu vou colocar ele aqui na pontinha. Vou colocar ele aqui em cima do meu zíper e vou passar uma costura aqui. Ele sobra bastante, tá vendo? E aí, eu seguro ele aqui na pontinha, olha só. E vou passar, eu não gosto de deixar muito material sobrando aqui, eu gosto de deixar ele mais apertadinho. E vou passar aqui a costura, passo o retrocesso e pronto, tá colocado aqui já o nosso suporte da alça. Vou fazer a mesma coisa deste outro lado aqui. Pronto, coloquei aqui já aqui dos dois lados, refilei. Essa parte aqui eu não estruturei, tá? Porque é um canal fininho, então não tem necessidade de estruturar. Eu tô usando um cetim dublado na malha plush, então ele também é grossinho, ele já dá um pouco de estrutura. E agora eu peguei aqui o meu fole, vou colocar direito com direito, cuidado aqui com a meia argola. E vou passar a costura aqui colocando o meu fole. Então, direito com direito, venho aqui e passo a costura. Cuidado com o suporte aqui, né, da meia argola. Pronto, vou pegar meu forro. Vou colocar ele aqui por baixo. Então, ele tá aqui, ó, por baixo. Lembre-se, ó, forro com forro. E vou passar a costura aqui também. Agora, eu vou virar os dois pro mesmo lado. E vou rebater aqui essa costura. Vou alinhar aqui certinho. E vou passar aqui a costura, rebater. E ficou assim, rebatido. Agora, eu vou pegar o meu espelho e vou clipar aqui, né, esse canal de zíper e folha. Eu vou clipar para conferir as medidas e ver o que eu preciso tirar de excesso do fole, se tiver sobrando alguma coisa. Aí, aqui eu vou colocar frente com frente e vou começar a colocar os clipes na volta toda, como se eu estivesse costurando a peça. Coloco aqui na volta toda. E aí, olha só como é que ficou. Eles se encontram aqui. Então, aqui termina o meu canal de zíper e aqui termina o meu fole. O meu deu praticamente, né, a medida certinha. Eu vou tirar só um pouquinho. Ó, vou tirar aqui coisa de meio centímetro. Eu vou tirar esse excesso aqui. E aí, vocês veem aí quanto que deu o de vocês. Tirem o suficiente, ó. Deixa uma margenzinha de costura. Ó, tá vendo? Então, aqui vai ser a minha margem de costura. Então, eu vou tirar esse tantinho aqui. Tirei aqui o excesso, não se esqueçam de tirar do forro também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar agora as duas pontas, direito com direito. Vou juntar aqui e vou passar uma costura aqui. Passo aqui, então, a costura do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Passo aqui, cuidado com a meia argola. Vou pegar agora aqui o forro, vou colocar ele aqui por baixo. É forro com forro. Como é um fole bem grandão, é tranquilo pra fazer isso. Então, eu coloco aqui forro com forro, alinho direitinho e vou passar também uma outra costura aqui. Faz um retrocesso no começo, cuidado com a meia argola. Retrocesso no final. Agora é virar os dois para o mesmo lado. Desviro aqui e vou rebater essa costura. Então, ficou assim, os dois lados já rebatido. Eu virei aqui pro lado avesso de novo. E eu vou passar uma costura agora aqui e aqui embaixo. Só que eu vou passar aqui primeiro e vou colocar o meu recouro aqui pra estruturar. Então, aqui eu passo uma costura, seguindo aqui a distância que tá o meu canal de zíper. Eu sigo a mesma distância, porque o
o fole, ele tá um pouquinho maior. E aí, eu vou passando aqui a costura até encontrar do outro lado. Fechei esse lado aqui, então, peguei o meu recouro, que tá cortado menor, mais estreito, e eu vou colar ele aqui dentro do meu fole. Vou encaixar ele aqui dentro, vou passar a cola e vou colar ele aqui. O recouro já está colado aqui, eu já costurei, agora é só cortar o excesso aqui e achar o meio aqui desse canal pra gente poder clipar ali no espelho e costurar. Então, vou tirar aqui o excesso, corto bem rente aqui com a costura que eu fiz, e aí, a gente já acha os meios. Refilei, já achei os meios, então eu coloco costura com costura, dou um pique em cima e embaixo, e desse lado a mesma coisa, dou um pique aqui e outro aqui embaixo. Vou pegar o meu espelho, vou colocar frente com frente, daí você escolhe qual é o lado que você quer que o seu cursor, né, abra aqui o zíper. Vou colocar aqui desse lado. Então, eu vou colocar meio com meio, aqui, o meio do meu canal, com o meio aqui do espelho. E vou começar a clipar aqui a volta toda. Agora, vai encaixar tudo certinho. Então, é só clipar aqui pra poder começar a fechar aqui a nossa peça. Clipei e tudo se encaixou perfeitamente. Quando a gente mede direitinho, tudo se encaixa. Mas mesmo assim, dá uma olhadinha aqui se tá certinho a abertura do zíper, se tá certinho dos dois lados. Tudo conferido, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui na lateral, aqui no meio e na outra lateral. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sempre fecho as minhas peças assim, eu passo uma costura aqui de um lado, aí eu passo aqui no meio, pra eu ter certeza de que esse canal não vai sair do lugar. Então, eu já passo essas costuras pra não correr risco do meu clipe se escapar e sair do lugar aqui o meu fole. Então, eu já passo essas costurinhas aqui pra garantir e depois vou lá pra baixo e já começo a fazer a costura aqui da volta toda da minha peça. Eu troquei agora o meu calcador, tô usando um calcador de zíper, lado esquerdo, que ele é bem fininho, então eu vou conseguir chegar bem próximo aqui do vivo. E vou começar agora aqui a costurar este canal aqui e fole no meu espelho. Então, eu vou passando a costura aqui na beirada, uso um alicate pra facilitar aqui na hora das curvas, porque na hora das curvas dá uma repuxada mesmo. Ó, o nosso fole, ele tá bem justinho, serviu bem direitinho. Então, agora é só passar aqui essa costura na curva, vem com calma, puxa aqui, ó, com o alicate. Por isso que o estruturador não pode chegar até a ponta, porque senão fica difícil. Se você quiser, pode usar aquele calcador para vivo. Eu não gosto, eu não me adaptei àquele calcador, mas tem gente que usa e adora, então experimente aí e veja se ele te atende, tá? Eu não troco esse calcador de zíper aqui por nada, eu uso muito, tanto ele quanto aquele outro que eu tava usando, que é de furo central. Mas esse daqui é o meu queridinho pra vida. Tem lá no site, se vocês quiserem. Nessa bolsa aqui, nesse momento, nem adianta muito abrir o zíper não, tá? Não vai fazer muita diferença, porque como o canal de zíper é pequeno, aí não faz muita diferença. Ó, chegando aqui em mais uma curva, seguro, olha só, e vou fechando aqui a peça, que vai ficar linda. Essas cores estão super em alta, super na moda. E olha lá,
Por isso que é bom a gente sempre fazer isso, de fechar primeiro esses pontos principais, porque aí eu tenho certeza de que nada sairá do lugar. Chegando no finalzinho, vem com cuidado, porque aqui tem um pouco mais de camadas, né? Por causa daquele acabamento do vivo. Eu passo esse acabamento e aí eu faço o retrocesso. Pronto, ó, já está costurada aqui a peça. Agora eu vou colocar o viés aqui para dar o acabamento. Então, agora eu escolho um cantinho para começar a aplicar o viés. Eu vou enganchar ele aqui, olha só. Coloco ele aqui dobrado no meio. Esse aqui é um viés de boneon. Dê preferência para viés da mesma cor do forro, tá? Eu não tinha aqui, então por isso que eu tô usando o branco. Mas fica um acabamento mais bonito se você usar um viés da mesma cor. Pode até fazer o viés com o mesmo material que você tá usando para forro, também fica legal. E aqui é só encaixar ele aqui na onde tá a nossa costura, encaixar e vir costurando. Ó, só fazer isso, então, na volta toda. Chegando aqui no final, eu vou dobrar essa pontinha aqui pra dentro. Eu queimei, tá? Passei um isqueiro aqui na pontinha. Eu encaixo do mesmo jeito, ó. Encaixo ele aqui bem certinho. Passo por cima da onde eu comecei. Faço um retrocesso. E está prontinho, então aqui o espelho já está colocado e finalizado aqui com o viés. Agora eu vou pegar a parte de trás, vou colocar aqui. Prestem atenção para não colocar de cabeça para baixo. Então, lembre-se que o acabamento aqui do vivo fica para a parte de baixo, junto aqui com o fole. E aí, é só clipar e fazer a mesma coisa, costurar e colocar o viés. Temos a bolsa aqui já finalizada com o viés. Corta os fiozinhos, tá? Antes de desvirar a peça, corta todos os fiozinhos, queima. E agora a gente vai desvirar essa peça. Eu gosto sempre de desvirar primeiro essa parte assim, ó. Eu desviro aqui. Se tiver muito apertadinho, coloca uma fonte de calor, né? Põe um pouquinho no sol, esquenta um pouquinho com o secador, mas sempre com moderação, porque o nosso material aqui, a base dele é plástico, tá? Então, agora você vem apertando aqui pra poder desvirar essa peça. Desvirei aqui a peça, ela ainda tá amassadinha, né? Porque a gente acabou de mexer com ela. Daí eu vou acertando o vivo aqui dos cantinhos, que fica também amassadinho, ó, acerto o vivo. Deixo essa peça descansando bem cheinha, eu coloco bastante coisa aqui dentro, toalha, fronha, vou colocando, vou enchendo ela aqui pra ela ficar cheia e pegar o formato que eu quero. Vou usar uma alça, essa alça aqui tem 2 centímetros, já tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer a alça, pra ela não ficar tortinha nem nada, tem a técnica aí. Então, eu vou colocar aqui uma alça. Pode colocar também um têxel, que é aqueles chaveirinhos, né, que tem que fica aquelas coisinhas penduradas. E você pode também colocar uma alça de mão de corrente, né? Prende aqui, coloca uma correntinha e fica uma alça de mão de corrente também. Coloquei aqui, então, uma corrente, ó, só pra fazer um detalhe, como se fosse uma alça de mão. Você pode usar assim ou você pode deixar ela aqui na frente, caidinha assim, que também dá um charme, fica super bonitinho. Tá super em moda. E tá aqui, ó, a bolsa, o zíper aqui atrás, com o bolsinho, todo acabadinho. Aqui dentro a peça também, toda acabada, com etiqueta aqui dentro, ó, no cetim dublado, que fica super chique. A alça. E aqui esse detalhe aqui na frente, super bonitinho. Tá pronto a nossa aula. Ah,
Agora é com vocês, usem e abusem das cores, façam aí as combinações que vocês acham que vai ficar legal. Se postar no Instagram, me marca, que eu adoro ver as peças de vocês e eu reposto também dos meus stories. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa seu like e se inscreve no canal, que semana que vem mais peça boa. Um beijo e até o próximo vídeo.